Vamos prosseguir, então, né, falando de doenças, né, imunodiagnóstico de doenças virais. Normalmente eu agrupei, né, os principais vírus, os vírus mais amplamente utilizados, né, na nossa rotina e que tem alguns marcadores especiais. Tá? E só lembrando, né, que de maneira importante, né, o diagnóstico laboratorial, né, para infecções virais, né, a imunologia ela anda de braços dados, né, com esse diagnóstico. Justamente porque, diferente lá dos quadros das bactérias, que a gente poderia ter diagnóstico microbiológico, detecção, né, microbiológica direta ali, a gente poderia isolar a bactéria, fazer prova bioquímica para ver a presença dessa bactéria. Com os vírus, né, na rotina laboratorial, a gente não tem, né, essa possibilidade. Justamente porque o vírus, ele realmente é um micro-organismo intracelular obrigatório, então ele vai precisar de uma célula, um meio de cultivo especial, né? Então, a gente vai estar associando ou a conseguir ver quando na doença do paciente ele vai ter um excesso de partículas virais, então eu tenho aquele excesso de partículas virais ali circulando, e de, ou então, né, antígenos do vírus que fica ali presente em grande quantidade na doença, né, mas não isolando o vírus, mas sim pesquisando o antígeno, ou avaliar uma determinada quantidade de anticorpos que vai estar nas diferentes tipos de amostra do paciente. Então, eu tenho, né, essas duas possibilidades, ambas, né? Ou eu detectando o antígeno, ou eu detectando anticorpo, vai ser a parte de técnicas imunológicas. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico, né, de doenças virais, né, onde a gente vai conseguir acompanhar, né, essa infecção viral, né, avaliar a eficácia do tratamento antiviral, diferenciar, né, as viroses com sintomas semelhantes, né? Por exemplo, a gente tem, né, muito semelhante às arboviroses, né? Zika, dengue, chikungunya, é a tríade do mal. E os sintomas, eles são muito parecidos. E aí, com, né, o diagnóstico imunológico, hoje a gente tem, né, sorologia para os três, padronizadinhas, e a gente consegue ver se aquele paciente que está dando dor articular, febre alta, né, algumas manchas na pele, vai estar com diga, ETA, Zika, dengue ou chikungunya. Então, essa etapa também vai requerer o conhecimento, né, da cinética do vírus, né, como vai estar, né, os espécimes, então, por exemplo, se o vírus ele não vai estar, eu não tenho anticorpo circulante, eu não tenho anticorpo ali presente na, no sangue do paciente. O anticorpo ele vai estar local, somente ali na região, né? Eu não tenho uma grande quantidade. Ou então, não é um anticorpo, eu tenho que detectar determinado antígeno. Então, eu preciso conhecer, né, o ciclo do vírus, a cinética desse vírus, saber qual é, né, o tipo de amostra biológica ideal para ser utilizada, né? Seja o sangue, né, biópsia, o líquor, se for infecção em sistema nervoso central, questões corporais, né, dependendo, né, o vírus ele faz uma infecção mais na região urogenital, então faz lá a biópsia, faz a coleta da região, né, ali na região urogenital, uso, né, de suaves para poder fazer essa coleta em mucosas, né, como tem acontecido agora no Covid-19, né, se faz coleta lá de secreção nasal, né, para ajudar no diagnóstico, no caso para o PCR, né, faz isolado e detecção do, do RNA lá do vírus. Quando a gente fala de biópsia, lembra quando eu falei lá da prova de imunistoquímica? Aí eu falei com vocês, né, que a gente coloca no bloquinho de parafina, né, coloca o tecidozinho, fixa o tecido nesse bloco, né, depois que eu fiz o corte histológico, lá o corte da biópsia, fixou nesse bloquinho e fica parecendo uma velinha, né, uma parafina. Isso aqui é um corte
uma biópsiazinha, né, de um órgão, e a gente coloca nesse aparelho que a gente chama de micrótomo e faz cortes fininhos, e a gente coloca lá na lâmina e pode fazer detecção lá nos tecidos de vírus, né, a partir das biópsias, ou então marcadores cancerígenos, né, naquela biópsia, talvez aquilo ali que você fez de biópsia é para detectar um tumor, né, ou então essas biópsias, se forem congeladas, a gente pode fazer a técnica de imunofluorescência direta também. Então, dependendo do ciclo do vírus, eu vou escolher a amostra ideal para poder fazer essa avaliação, né? E essas vantagens, né, caso eu consiga fazer isolamento viral, só vai poder acontecer, né, em animais, né, ou em sistemas celulares, né, como a gente pode fazer em ovos embrionados. Caso vocês não saibam, por exemplo, né, algumas vacinas, a gente desenvolve vírus atenuados em ovos embrionados, por isso que alguns indivíduos que têm alergia a ovo, né, eles não podem tomar determinadas vacinas, porque o desenvolvimento do vírus que foi utilizado para fazer a vacina foi em ovos embrionados. Ou em culturas, né, celulares podem ser, então, utilizados. Lembrando, né, para pesquisar um antígeno, é preciso ter um anticorpo. Ou para eu pesquisar também um determinado anticorpo na amostra, eu preciso ter o que a gente chama de anticorpo de detecção. E esse anticorpo de detecção, ele vai estar, então, conjugado a ele um corante fluorescente, ou uma molécula fluorescente, ou uma enzima, né? Algo que vai, então, reagir isso nas técnicas mais de anticorpos marcados. Mas de não marcado, eu vou ter uma reação de aglutinação ou de floculação, que a gente viu na aula de imunodiagnóstico, e eu falei um pouco hoje também. E aí, falando de vírus, a gente vai ter a principal grupos de vírus importantes que a gente precisa, né, e utiliza bastante imunodiagnóstico, que são as hepatites virais, né? A hepatite é uma doença inflamatória que vai ser causada lá no fígado, e quando a gente associa essas hepatites, essa inflamação intensa, né, nos hepatócitos, ela podendo ser ocasionada por vírus, a gente chama de hepatites virais. Esses hepatites virais a gente pode agrupar, né, em hepatite A, B, C, D, que está correspondente ao tipo de vírus que vai estar gerando essa infecção. Então, hepatite A, causada, né, por vírus da hepatite A. Hepatite B, causada pelo vírus da hepatite B. A C e a D, também cada uma pelo vírus correspondente. Então, a maioria das técnicas sorológicas que a gente vai utilizar é o ELISA, né, em sua maioria, a gente usa ELISA, e algumas dessas hepatites, elas vão ter alguns marcadores imunológicos, né, ou frações antigênicas dos próprios vírus, né, ou diversos tipos de anticorpos que podem ser produzidos pelo organismo contra esse agente infeccioso, né, associados às fases específicas da infecção. Então, falando mais especificamente, a gente vai ter hepatite A, causadas por esse vírus da hepatite A, né? Essa infecção ela pode ser transmitida por via, né, fecal oral, água contaminada, alimentos contaminados. Né? O indivíduo que tem esse vírus, ele pode ser eliminado lá na bile, cair no trato intestinal, né? E então, ir para as fezes, e por isso que a gente pode ter uma transmissão fecal oral ou água contaminada associada. Para detecção, né, bastante simples, eu posso usar, vou usar antígenos, ou seja, proteínas específicas do vírus, e então detectar se o paciente ele tem anticorpos da classe IgM ou anticorpos da classe IgG específico, né, para o vírus da hepatite B. Por isso que eu estou salientando, eu estou utilizando
pedaços do vírus, ou seja, antígenos do vírus, lá no meu teste diagnóstico, que pode ser o ELISA, por exemplo, coloco lá na minha plaquinha de ELISA esses fragmentos do vírus. Depois de eu conseguir grudar esses fragmentos do vírus, eu vou então incubar com a amostra do meu paciente. Se tiver IgM ou se tiver IgG, vai grudar. E aí eu tenho que vir com o anticorpo de detecção do ELISA, um anticorpo que vai se ligar ao IgM, se eu quiser detectar IgM, ou um anticorpo que vai se ligar ao IgG, se eu quiser detectar se o meu paciente tinha IgM ou tinha IgG. Faço um teste para IgM, um teste para IgG. E aí, se o IgM no meu paciente der positivo, significa que é uma reação mais precoce, uma reação mais aguda. Ou se é, né, uma reação mais tardia, tá? Ou seja, né, já se passou as primeiras semanas de infecção. Ou pode ser também uma resposta vacinal, tá? Eu ter lá só o GM positivo, o GG positivo, possivelmente é uma resposta onde o indivíduo foi imunizado, né, porque a gente tem a vacina da hepatite A. Não é uma vacina, né, do calendário do SUS, se eu não me engano, só a criança toma, o adulto não toma, porque a gente consegue fazer uma imunização mais duradoura, diferente da vacina da hepatite B. Além desses marcadores, né, um anticorpo né, VHA, né, porque anti-HVA ou VHA, né, antivírus da hepatite A, seja ele IgM ou IgG, dependendo da fase da doença. E eu posso também associar, né, a presença desses anticorpos marcadores de lesão hepática. Não é o foco da nossa disciplina, é só a nível de curiosidade, né, que a gente pode utilizar esses marcadores de lesões hepáticas, porque se o vírus vai gerar inflamação, lesão no meu fígado, eu posso utilizar marcadores, né, de lesão hepática associada. Outro vírus, né, desse grupo, dessa família dos vírus que causam hepatite, né, o vírus da hepatite B, ele vai ser, né, a infecção ela vai ocorrer por via sanguínea, por meio de relação sexual, em baixa quantidade, mas pode acontecer de transmissão da mãe para o filho, né, a gente chama de transmissão vertical ou congênita. E a partícula viral, né, a gente vai falar porque a gente vai ter vários fragmentozinhos importantes desse vírus, porque a gente tem diferentes marcadores importantes. Então, a gente vai ter lá um vírus de DNA, a gente tem a região, né, do core, né, e ele pode ter lá, né, o envelopezinho dele. Então, porque é importante a gente saber que tem, né, diferentes partículas e a gente pode utilizar, que isso está muito bem padronizado, né, no nosso imunodiagnóstico, vários marcadores diferentes e que me associam a fases diferentes da doença da hepatite B, tá? A gente vai ter o AG-HBS e leiam toda vez que a gente tem AG, significa que é o antígeno. Então, o marcador que eu tenho, né, que eu vou procurar, que eu estou pesquisando na amostra do meu paciente, é o AG-HBS, né, que é esse antígeno HBS. E quando eu vou ter sempre o anti alguma coisa, significa que é o anticorpo. E o que vem depois é o anticorpo que foi produzido para aquela estrutura. Então, o anti-HBS vai ser um anticorpo que vai se ligar ao HBS, ou seja, esse antígeno HBS. Então, a gente sempre vai ter, para aquelas partículas, aqueles pedaços do vírus, os antígenos do vírus, um anticorpo correspondente que eu posso estar utilizando na detecção, certo? Então, tá? Eu vou falar de cada um desses marcadores. Quando a gente fala do AG-HBS, ou a gente chama também de antígeno Austrália, tá? É uma região antigênica que vai estar lá na superfície, né, do meu vírus de hepatite B, tá? Ele vai aparecer, né, de 2 a 6 semanas e com 20 semanas, né, ele pode começar a desaparecer e não ter mais a presença
desse antígeno ali. Importante também, tá? Quando eu falo do AGHBS, esse AGHBS é um antígeno que a gente utiliza também para vacinar os pacientes. Ou seja, a vacina da hepatite B não é uma vacina de vírus completa, tá? Ela é uma vacina que vai ter somente esse antígeno aí, né? Esse AGHBS. Ela não vai ter os outros, né, antígenos desse vírus, tá? Então, por exemplo, lá na vacinação para a febre amarela, né, para o vírus que causa a febre amarela, a gente vai ter, né, o vírus atenuado, ou seja, eu vou ter contato com os diferentes antígenos do vírus da febre amarela. No caso da vacina para hepatite B, a gente vai ter contato somente com esse antígeno aqui. A gente é uma vacina que a gente chama de vacina de proteína recombinante. Então, a gente tem contato somente com essa proteína ali. Ah, mas eu então consigo imunizar? Consegue, porque essa proteína é uma proteína que está lá na superfície do vírus e é uma proteína que é importante para que o vírus consiga infectar as nossas células. Então, no momento que eu vacino o indivíduo, ele consegue soroconverter. O que significa soroconverter? Produzir anticorpos para aquele determinado micro-organismo, ou no caso da hepatite B, para aquele determinado antígeno. Então, né, eu consigo conferir imunidade porque ele vai estar tendo aqueles anticorpos circulantes. No momento que o indivíduo tem contato com o vírus da hepatite B, então esses anticorpos conseguem neutralizar o vírus e ele então não vai entrar na célula, né, não vai gerar uma infecção, ok? Então, se eu perguntar a seguinte coisa a vocês. Um médico solicitou para um determinado paciente sorologia para detecção de AGHBS e de anti-HBS. Então, coletei lá o soro do paciente na amostra de soro e eu, então, liberei o resultado desse paciente e esse paciente deu positivo para o anti-HBS e negativo para o AGHBS. Esse paciente, ele está com hepatite B? Uma pergunta, gente. Repete de novo aí, professor. Eu fiz um teste, né, num determinado paciente, eu fui observar, né, e codifiquei para ver se o paciente era positivo para o AGHBS, ou seja, se ele tinha, né, circulante lá no soro, essa proteína GHBS, e se ele tinha o anticorpo anti-HBS. E quando eu liberei o resultado, ele só deu positivo para o anticorpo anti-HBS e deu negativo para o AGHBS. Aí eu perguntei se esse indivíduo ele estava com hepatite B ou não. E aí? Ninguém nem arrisca. Eu acho que ele tem anticorpo para Acho que essa. não, professor. Que ele não está doente? Pode ser que ele não esteja doente. Por Porque quê? ele tem um anticorpo, ele não tem um antígeno. Certinho, né? Então, ele tem um anticorpo, tá? Então, possivelmente, esse indivíduo, ele foi, então, vacinado. Porque se ele não tem um antígeno,
significa que aquele anticorpo que foi produzido, lembra que eu falei que a nossa vacina, ela é especificamente baseada nesse antígeno da hepatite B, só esse HBS. Então, se o indivíduo ele só é positivo para o anticorpo, significa que ele foi vacinado, né? E somente o anticorpo está positivo porque ele gerou resposta imunológica, né? Gerou imunidade ali, né? Para o vírus da hepatite B, tá? Se os dois fossem positivos, tanto o antígeno quanto o anticorpo, né, HBS ali, fazendo somente essas duas dosagens, então ali o paciente realmente está doente, tá? Então, essa é a diferença quando a gente utiliza esses dois marcadores. Eu coloquei em vermelho, que são os dois principais, né, que a gente associa em dupla. E a gente pode ter outros marcadores também utilizados no diagnóstico da hepatite B. A gente tem o AG-HBE e o anti-HBE. Sendo o AG, lembra quando eu falei que tem o AG, vai ser o antígeno. Então, esse antígeno é uma proteína do nucleocapsídeo do vírus, que vai estar lá presente no momento que o vírus está se replicando. Então, no momento que o vírus está lá, fazendo várias cópias dele, fazendo um monte de lesão também hepatócito, né, porque ele cresce dentro das células, destrói a célula, começa a infectar as células novas. Então, nesse momento de intensa replicação, começa a ser também liberado, né, essa proteína aqui no soro do paciente. Então, um marcador de replicação viral vai ser uma grande quantidade desse AG-HBE. Então, uma das formas de eu conseguir acompanhar o paciente, que eu já detectei, fiz esses dois testes, avaliei o anti-HBS, avaliei o AG-HBS, os dois deram positivo. Aí a gente vai ver o quadro da doença, fazendo a quantificação dos outros antígenos e dos outros anticorpos. Se então, né, eu detectar em altas quantidades esse AG-HBE, significa que o indivíduo está em um momento, né, de intensa replicação do vírus, em um momento, então, de doença mais grave e de uma alta possibilidade e probabilidade de estar transmitindo para outras pessoas. Em contrapartida, né, se eu tenho em grande quantidade o anticorpo que vai se ligar, que vai neutralizar essa proteína, que é o anti-HBE, vai indicar que começa a reduzir esse contágio, porque se ele está neutralizando em grande quantidade esse AG-HBE, significa então que ele está conseguindo bloquear a replicação desse vírus. E aí começa a diminuir o risco de contaminação e também, né, reduzir a lesão hepática, certo? A gente também vai ter dois marcadores importantes, né, que é o AG-HBC, e esse é o que a gente chama de antígeno do core. Esse vai ser detectado somente em biópsia, ou seja, somente lá no tecido hepático. E ele pode estar tanto na fase aguda quanto na fase crônica, ou seja, a doença já é uma doença mais crônica, mais tardia. A gente pode encontrar ainda esse antígeno presente lá no hepatócito, lá nas células do fígado, mas aí não vai estar circulante no sangue, é só se fizer, né, uma biópsia hepática, se cortar um pedacinho ali, possivelmente a gente vai encontrar esse antígeno presente. Mas eu posso avaliar e observar os anticorpos circulantes contra esse determinado antígeno, que vai ser o anti-HBC. Esse anti-HBC são os anticorpos, né, contra esse antígeno, e a gente pode ter, né, duas classes, né? Nesse caso aqui a gente vai ter, né, IgM e IgG, a gente pode separar o IgM e IgG anti-HBC e também ajudar na avaliação fase aguda e fase crônica da hepatite. Correlacionado a esses diferentes marcadores de hepatite B, a gente também pode usar alguns marcadores de lesão hepática. Então, esse quadro, ele vai demonstrar, né, os marcadores que a gente tem associado à hepatite B. Então,
Logo no início, né, a gente vai ter uma grande quantidade desses antígenos circulantes. A minha resposta imunológica ela está formando, né, e está tendo ali presente, né, sendo formados esses anticorpos, mas no início dos sintomas, o indivíduo ele já pode apresentar alguns antígenos, né, que a gente falou desses marcadores aqui. Por exemplo, né, o indivíduo pode ter o AGHBS, que ele é importante para a infecção do vírus nas células, então posso ter circulante esse antígeno, AGHBS, dentro das primeiras semanas, no momento dos primeiros sinais e sintomas. O AGHBE também, obviamente, porque se o vírus ele está ali bem no início, se replicando, ele começa, né, a produzir, né, e liberar os antígenos que estão associados ao seu quadro de replicação. E eu tenho outros anticorpos que podem estar, né, importantes sendo produzidos, né, como o anti-HBC, sendo ali, então, produzido, né, durante anos, né, o indivíduo, mesmo recuperado, ele vai continuar com sorologia positiva, né, o anti-HBC IgM, somente no início, né, o IgG que fica produzido, né, para o resto da vida, e o anti-HBS, que é aquele anticorpo que pode estar positivo tanto no indivíduo vacinado, quanto no indivíduo não vacinado, mas no indivíduo infectado, tá? Só deixando claro, né, se for num quadro de vacinação, ou seja, o indivíduo não teve infecção, não teve contato com o vírus, e sim só foi vacinado, tudo isso para aqui para cima, todos os outros marcadores, o AGHBS, o AGHBE, o anti-HBE, o AGHBC e o anti-HBC vão estar todos negativos. E somente o anti-HBS, né, que vai estar positivo num quadro de vacinação. No indivíduo, né, infectado, no momento de doença, tá, a gente vai ter, dependendo, né, do ciclo, da fase do vírus ali, eu vou ter os diferentes marcadores e também são importantes para o acompanhamento do paciente. Certo? Dúvidas? Então vamos lá. Outro vírus da família da hepatite, né, o vírus da hepatite C. Ele é um vírus que vai ter RNA. As principais formas de transmissão, né, pode ser a transmissão contato com o sangue da pessoa, né, doente, lesões, né, e acidentes laboratoriais, contato com imunocomponentes, né, transfusão de sangue, né, hoje não mais, né, pelo menos nos nossos bancos de sangue, porque todas as pessoas que vão doar, elas são testadas para o vírus da hepatite B, para o vírus da hepatite C, tá? E também, né, transplante de órgãos e tecidos eram focos de transmissão, mas não mais, porque também o indivíduo ele é testado quando ele vai ser doador. Então, para diagnóstico, né, eu vou utilizar os pedacinhos, lá as partículas, né, os antígenos do vírus, e vou avaliar, né, os anticorpos das classes diferentes, seja o anti-HVC IgG ou o anti-HVC IgM. E ele vai dar positivo, dependendo da fase que o indivíduo esteja na doença. Numa fase mais aguda, né, a gente vai ter o anti-IgM, né, positivo. Numa fase mais crônica, o anti-IgG. Lembrando que numa fase aguda um pouco mais, né, tardia, eu tenho os dois positivos, tanto o IgM quanto o IgG. Isso em todas as doenças, né? O tempo de fase aguda e o tempo de fase crônica, né, isso vai variar de doença para doença, tá? Recentemente, a gente tem alguns testes imunoenzimáticos, ou seja, o ELISA. Ele pode, né, detectar um antígeno também do core, né, desse vírus da hepatite C, né, que é o VHC-AG. Então, a gente pode também, né, ter uns ELISAs utilizados, que também podem detectar esse antígeno. E pode utilizar, né, o ELISA
E para confirmatório e final, o imunoblot, que é aquele teste onde a gente vai fazer, né, utilizar uma membrana, um gel de poliacrilamida, fazer uma polarização de corrente, onde a gente vai pegar, colocar as proteínas específicas que eu quero usar no meu teste, seja aquelas proteínas do vírus, por exemplo, da hepatite C, né? Normalmente a gente utiliza esse antígeno para fazer esse imunoblot, depois transfere para a membrana de nitrocelulose, e agora eu faço toda a minha reação utilizando a amostra do paciente e depois o anticorpo do meu teste, meu anticorpo de detecção, para avaliar se a amostra do paciente é positiva ou não. Outro vírus da hepatite, a gente tem o vírus da hepatite D, né? A gente fecha essa família de vírus, e esse vírus da hepatite D é um vírus incompleto, tá? E ele vai necessitar do invólucro, né, do vírus da hepatite B, utilizando, olha lá, ela lá, né, aquela proteína importante para a infecção, né, que é o AGHBS. Então, é como se esse vírus da hepatite D, ele pegasse a carona lá na estrutura do vírus da hepatite B e facilitasse, né, a possibilidade dele infectar as células. Então, para ele infectar, ele pega a carona lá no AGHBS, lá na estrutura, né, externa do vírus. A transmissão, né, assim como do vírus da hepatite B, ela vai correr por relação sexual, da mãe para o filho, né, compartilhamento de alguns materiais, né, que tenham presença de secreções, né, e tenha contato na infecção. E os marcadores que a gente pode utilizar, né, é o anti-HVDA, AG e IgM, ou seja, o anticorpo do tipo IgM anti-antígenos do vírus D e anticorpos do tipo IgG anti, né, o vírus D. Então, eu vou pesquisar na amostra do paciente esses marcadores ali. Então, no quadro de doença, né, no iniciozinho, a gente vai ter, né, a presença do IgM para o vírus D e posso ter, né, algumas partículas, né, do AG HBS positiva, lembrando que para que ele fique completo, né, ele pega essa estrutura do vírus da hepatite B. Ok, gente? Tranquilo? Outro diagnóstico sorológico importante, né, é para a detecção, né, e avaliação de infecção do vírus da imunodeficiência humana, né, que é o HIV. O HIV é um retrovírus, né? Ele vai ter, né, sua estrutura específica, as propriedades replicativas de retroviroses e vai ter estruturas importantes que a gente vai utilizar, né, para a detecção. Ele vai ter, né, região aqui do envelope dele, né, por isso que ele consegue resistir a mais tempo, né, no ambiente. Ele vai ter na região lá do envelope dele uma proteína que a gente chama GP41, a gente também tem uma proteína GP120, né, proteínas da matriz que é a P17, tá? Então, conhecendo esse vírus, a gente já conhece essas duas proteínas importantes que vão ser utilizadas, né, ou, né, para produzir meu teste, então utilizo essas proteínas específicas, ou na tentativa de detectá-las na amostra do paciente. Então, mais comum a gente vai utilizar, né, um ELISA, né, para detecção de anticorpos. Oi, alguém quer perguntar? Um ELISA para detecção de anticorpos, né? E os antígenos que a gente utiliza no teste vão ser os antígenos mais específicos, ou uma técnica, né, que é um ELISA modificado, que chama de método ELFA,
onde ele vai detectar simultaneamente anticorpos anti-IgG e o antígeno P24, tá? Que é um antígeno que vai estar lá numa cápsula proteica, né? Lá na região lá do capsídeo do vírus. Tá? Então, pode ter no mesmo momento a gente fazer a detecção. Como é que isso acontece? Eu vou ter lá no pocinho antígenos do vírus, né? Conectado ao pocinho, e também vou ter lá no pocinho, né, anticorpos que vão conseguir detectar essa proteína. Aí, no momento que eu coloco a amostra do paciente, tendo esses tendo esses anticorpos específicos para o vírus, ele vai se ligar, então, aos antígenos que tem grudado na plaquinha, e no momento que eu tenho os anticorpos lá grudado na plaquinha, específico para esse antígeno, então, ele vai se grudar lá no anticorpo específico. E aí depois eu venho com 2 anticorpos de detecção diferentes. Um para detectar que o anticorpo do paciente se ligou ali aos antígenos, então vai se ligar aqui nesse anticorpo do paciente, e outro para detectar que esse antígeno do vírus, que está ali presente na amostra do paciente, se ligou ao anticorpo que estava lá no teste, e então, né, fez, né, essa reação positiva. Então, aqui seria um ELISA sanduíche, né, e aqui um ELISA indireto, né, os dois simultaneamente acontecendo, né, pode ser feito, né, que é essa técnica de ELF. Esses dois, né, são utilizados na triagem, né, então eu posso utilizar na triagem da detecção. Então, o primeiro teste, né, a se fazer para poder ter avaliação positiva, ou nos testes rápidos, né, que é uma imunocromatografia parecido com o teste de gravidez, que tem sido também utilizado, né, na rotina, muito mais até do que o ELISA, porque é mais barato, faz essa triagem dos pacientes nesse teste rápido e depois faz a prova confirmatória, que é o imunoblot ou Western blot. Nesse imunoblot ou nesse Western blot, naquela membranazinha, ou desculpa, no gelzinho que a gente vai utilizar essas proteínas específicas, né? A GP120, GP41 e a P24, essas proteínas específicas do vírus HIV. Certo, gente? Tranquilo? Tem alguém ainda aí? Professora, pode Oi. fazer a imunofluorescência também para confirmação? Para HIV? Sim. Olha, eu não lembro de imunofluorescência para HIV como confirmação. Normalmente o padrão ouro é o Western blot. Mas não pode sim. Imunofluorescência pode sim, é verdade. Tanto para Pode, HIV quanto para o HTLV, tá? Pode sim. Os dois são utilizados. É porque eu estava querendo lembrar que isso era só para HTLV, mas a imunofluorescência para HIV pode ser utilizada. Mas o padrão ouro, né, o melhorzinho é para ser detectada o Western blot, tá? Então, vamos lá. Outro vírus, né, que pode estar utilizando é o vírus que gera, né, a mononucleose infecciosa, que é o vírus que a gente tem um nome chamado de Epstein-Barr, né? Eles podem infectar, né, células, né, de base e também tem a habilidade de infectar os linfócitos B e podem estar lá na região da nasofaringe, se replica efetivamente, né, ocorrendo o que se chama de infecção lítica e não lítica. No momento da infecção lítica, ele vai estar ali fazendo a infecção das células
e no momento de sair das células, ele vai fazer a lise dessas células. E a não lítica, justamente, ele faz o ciclo dele todo, né, sem lesionar, sem destruir aquela célula ali presente. A gente vai ter dois antígenos importantes, né, um antígeno do capsídeo viral e os antígenos, né, que vão estar, né, na região mais restrita, na região interna lá da partícula viral, e ambos podem ser detectados, né, justamente por causa desse ciclo lítico que se apresentam na mononucleose infecciosa. Outros marcadores laboratoriais que podem ser associados, né, o aumento de linfócitos, a linfocitose abrupta, assim como, né, linfócitos atípicos, ou seja, com morfologia diferente, redução de neutrófilos e também redução de plaquetas podem estar associados. Elevações de forma, né, geral, a gente pode também quantificar de forma geral IgM, IgG e IgA, mas a ideia é que eu quantifique os antígenos específicos para esse vírus e também, né, quantifique anticorpos específicos para o vírus, né, da mononucleose infecciosa. E aí, falando, né, de um parente, né, do HIV, que é o HTLV, que também é um retrovírus, e estruturalmente eles vão ser um pouco parecidos, né, sendo que o HIV ela gera, né, uma imunodeficiência, ou seja, vai reduzir o número de células TCD4, porque ele vai fazer infecção em TCD4, e a TCD4 ela começa a ser destruída. Além disso, né, a TCD4 é extremamente importante porque ela vai estar ativando o linfócito B, ou então, né, ela vai estar ali ajudando na ativação do linfócito TCD8. Então, no momento que no HIV a gente faz um abaixo da resposta de TCD4, a gente também desregula todo o sistema imunológico do indivíduo. Por isso que a gente chama de imunodeficiência humana. Já no HTLV, ele pode também fazer infecção em linfócitos, mas normalmente, né, o indivíduo ele pode desenvolver uma síndrome, né, onde ele vai ter a leucemia do adulto, né, que a gente chama de ATL, tá? Quase ninguém, né, ouve falar de HTLV. E aí, no indivíduo, a gente pode utilizar, né, técnicas de imunofluorescência, técnicas de citometria de fluxo, onde a gente pode detectar padrões, né, associados à leucemia causada por esse vírus, e a gente utiliza lá aquela técnica de citometria de fluxo, onde a gente vê, né, os tipos de célula, marca as células, a superfície daquelas células, e eu vejo o que a gente chama de fenótipo celular, tá? E aí a gente associa a uma leucemia associada à infecção por HTLV. Além de fazer infecção em linfócitos, tá? O vírus do HTLV, ele também pode fazer infecção, né, em glândulos nervosos, fazendo infecção nessas regiões, e o indivíduo ele pode gerar o que a gente chama de paraparesia hepática, né, onde ele vai ter perda, né, de movimentação, né, alguns espasmos, né, pode ter o que a gente chama de síndrome da bexiga irritativa. O paciente, né, HTLV, que desenvolve essa síndrome, ele não consegue, né, segurar mais o xixi na bexiga. Então, pode acontecer nesses quadros. Então, o diagnóstico ele vai ser baseado, né, de forma rotineira da detecção sorológica de anticorpos, né, do tipo IgM ou IgG, né, para diversos antígenos, né, do core ou do envelope lá do vírus e associados, né, ao quadro de clínica do paciente, né, esse é um paciente que está desenvolvendo essa leucemia do adulto, eu posso associar também a técnica de imunofluorescência, ou se é um indivíduo que está perdendo, né, atividade sensorial, atividade no sistema nervoso, né, lá nos esfíncteres, né, como é o caso do indivíduo que não consegue segurar o xixi, né, vai estar associando essas síndromes. E aí, né, a gente pode utilizar a reação de imunofluorescência,
né, para a detecção desses anticorpos, né, anti-glicoproteínas do envelope viral. Então, a gente pode fazer, né, essa imunofluorescência e avaliar também células infectadas lá nas lâminas a partir desses vírus. E confirmatório, fechando o diagnóstico, né, a gente utiliza o Western blot, assim como lá no HIV. Ok? Para finalizar, né, a aula de hoje, a gente vai falar de uma arbovirose, tá? Que comumente, né, a gente tem sazonalmente, ou seja, momentos que a gente vai ter intensa quantidade da população infectada, né, por esses diferentes sorotipos, e eles são transmitidos, a gente chama de arbovírus, que são vírus que vão ser replicados e transmitidos a partir de alguns mosquitos. E no caso da dengue, né, mosquitos do gênero Aedes. E a dengue ela vai possuir 4 sorotipos, né? 1, 2, 3 e 4. Então, você tem 4 chances de ficar doente, né? Em momentos diferentes. Imuniza para um, depois imuniza para o outro, aí teve dengue 4 vezes na sua vida. Na parte do 5º dia do aparecimento dos primeiros sintomas, a gente já pode fazer a sorologia, né, para dengue. Então, sentiu os sintomas hoje, no 5º dia do aparecimento dos sintomas, é o ideal para a gente fazer quantificação de IgM e IgG. Sendo, né, provavelmente a IgM positiva e a IgG não vai estar positiva. Isso depende da resposta do paciente. Então, a ideia é que nesse 5º dia, né, do aparecimento dos sintomas, vai ser o dia onde a gente vai fazer, né, a sorologia. Para o isolamento viral, a ideia é que esteja dentro desse período. O isolamento viral, normalmente, a gente vai fazer para pesquisas, não para diagnóstico laboratorial. Então, a gente pode avaliar, né, a partir do 5º dia do aparecimento dos sintomas. Pode ser avaliado a partir da técnica de inibição da hemaglutinação ou da técnica de ELISA, né, utilizando os 2 marcadores, né, avaliando se lá na amostra do paciente ele vai ter IgM específica, né, para o vírus, ou IgG específica para o vírus. E o paciente ele pode estar lá com IgM positivo até 60 dias. Isso pode ser negativado antes de 60 dias? Pode. Isso eu estou falando em relação ao IgM. Porém, né, ele vai variar entre um paciente e outro. Então, né, dentro desse aqui eu tenho, né, um quadro onde eu posso ter isolamento do vírus, né, a probabilidade até o 5º dia, a gente vai ter esse isolamento, presença de uma proteína NS1 até, né, 3 dias dos sintomas ali presente. Então, se a gente quiser fazer a detecção de uma proteína específica do vírus, e o IgM e IgG, né, eles vão estar positivos e a gente vai ter maiores títulos do IgM lá nos primeiros, né, no início, na infecção aguda, podendo persistir até 60 dias, e o IgG, ele fica, né, por um longo tempo ali do paciente. Certo, gente? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Algo que queiram contribuir? Ah, Maria, ela começou com 20 e tantos alunos, agora só tem 12. Fugiu todo mundo. Que dia mesmo é a parcial? É dia 2. Dia 2.